Crianças e adolescentes sofrem cada vez mais com transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Esses transtornos podem ser desencadeados por uma combinação de fatores genéticos, psicológicos, ambientais e sociais. E é importante estar atento a sinais como mudanças drásticas no peso corporal, comportamento alimentar obsessivo, evitação de refeições em grupo, idas frequentes ao banheiro após as refeições, entre outros. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a psicóloga especialista em transtornos alimentares, a Janine Mota, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também, doutor. Eu trouxe aqui alguns dos fatores, alguns dos sinais que o pessoal pode se atentar para o diagnóstico correto ali de um transtorno alimentar. Isso é comum quando a gente fala sobre crianças e adolescentes? Como que a gente identifica ali logo no início? Sim, inclusive a ANAD, né? Ela cita para a gente que um em cada cinco jovens, né? Hoje em dia está com está tendo um desses transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia, a compulsão alimentar. Então a gente tem que ficar muito atento, principalmente quem cuida das crianças, né? Nós somos exemplos, então os pais, os cuidadores, os professores, e as crianças elas vão demonstrando através da evitação de determinados tipos de comportamentos, né? Através de elas terminam de comer e já querem correr para o banheiro. Então, todos esses comportamentos ansiosos, esses comportamentos diferentes, a gente tem que ter muita atenção mesmo, principalmente de 5 até 18 anos. Entendi. E dá para identificar quais são os principais fatores que contribuem para o surgimento de um transtorno alimentar tão cedo? Bom, além dos fatores biológicos, como você disse, né? Hoje a gente tem muito a questão da mídia, né? As crianças assistem muito essas séries asiáticas que demonstram corpos extremamente magros, né? A pressão social, na escola também, é muita pressão que gera ansiedade. Depois, lá na adolescência, que é onde vai culminar, né? O que acontece? Eles ficam extremamente ansiosos com a nova fase, né? Vestibular, ter que tomar novas decisões. Então, tudo isso, quando chega lá na frente, o transtorno vai só aumentando, aumentando. Então, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para poder desinstalar esses comportamentos nas crianças. Entendi. Então a senhora está dizendo que o excesso de telas, o contato demasiado com redes sociais, sem a devida supervisão, pode provocar esse efeito de comparação? Isso pode desencadear, então, um transtorno tão sério? Muito, muito sério. E a questão das telas, né? Principalmente as telas hoje em dia, porque as crianças elas comem assistindo televisão, elas comem no computador, né? Então, esse contato excessivo faz com que a criança se cobre muito também, gere uma ansiedade extrema, e isso é muito perigoso, né? Então, cabe aos cuidadores que eles tenham essa atenção constante, né? E quais são as formas de prevenir que esse tipo de transtorno aconteça? Como que eu, como adulto responsável por uma criança, posso estabelecer uma relação segura e saudável dela e da comida, entre ela e a comida? Primeiro, uma boa introdução alimentar. Depois, conheça bem o seu filho, converse com ele, entenda o que está se passando na vida dele. Outro fator é conhecer quem convive com seu filho, como é essa convivência. Na hora da alimentação, sempre criar um momento de tranquilidade, oferecer alimentos saudáveis, não ficar comentando com seu filho a respeito do corpo dele, do corpo de outras pessoas.
não trazer a ansiedade do adulto em relação a eu preciso emagrecer, eu preciso comer isso, aquilo, que não tenha caloria, contagem de calorias. Então, tudo isso vai facilitar para que o seu filho tenha um desenvolvimento saudável, principalmente um desenvolvimento alimentar e que faça uma seleção alimentar positiva e não restritiva, compulsiva, que vai afetar lá na frente também. E quando procurar a ajuda de um profissional? Sempre que perceber que a criança ou o adolescente ele teve uma perda muito grande em 3 meses de peso, ou ele teve um ganho muito grande em 3 meses de peso. Observar também esses comportamentos de esquiva, né, comportamento restritivo em relação à comida, e aí sim você deve procurar a equipe multidisciplinar, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista e o educador físico. Ou então procurar um desses profissionais que eu acabei de dizer, que aí nós vamos constituir uma equipe multidisciplinar para poder ajudar a você e a seu filho. Então, o tratamento desse tipo de transtorno é sempre feito de maneira multidisciplinar, envolvendo ali psicólogo, nutricionista e outros profissionais de saúde? Sim, e até a escola, né? E esse tratamento também, ele é feito de forma familiar. A família, ela tem que estar envolvida nesse processo, a escola tem que estar envolvida nesse processo também, principalmente porque os professores, eles são exemplos, né? Assim como os pais e os cuidadores. Uhum. Então, é um tratamento multidisciplinar. Pois é, a relação dentro de casa é essencial quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, né? Muitas vezes os pais, até na tentativa de fazer um alerta, na tentativa de ter um efeito positivo, acaba falando para aquela criança que ela está gordinha ou falando para aquela criança que ela está extremamente magra. Isso pode ter um impacto severo, um impacto real na lida dessa criança com a comida? Com certeza, Wilker, porque como os pais são o maior exemplo, reflexo para os filhos, esse tipo de cobrança, ele vai transformar na cabeça da criança uma autocobrança, uma autopressão. E aí, com certeza, vai desencadear em maior ou menor grau um transtorno. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer esse alerta acerca de um tema tão importante, tão essencial quanto esse, que fica então o alerta para os pais. Acho que falar sobre os sintomas e falar também sobre a abordagem faz toda a diferença, porque assim a gente ajuda, né, aos pais que às vezes podem se sentir perdidos ao se depararem numa situação de transtorno alimentar de uma criança ou de um adolescente. Até uma próxima, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.